Olá, tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar aqui a aplicação do produto educacional, orçamento integrado, orçamento participativo e ensino médio integrado. Nós vamos trabalhar alguns conceitos até a gente chegar no orçamento participativo. E no final nós vamos trabalhar também um formulário para nós conseguirmos detectar, trazer os anseios de se ter esse orçamento participativo no nosso campus. Meu nome é Marcos Vinícius Guedes da Mota. Eu sou aluno do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFNMG Campus Montes Claros. Sou contador do mesmo campus, especialista em gestão pública pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Santos Silva. Para essa apresentação, além da dissertação, nós complementamos com o curso de Básico em Orçamento Público, tendo em vista que eu sou multiplicador do curso, então eu pude usar algumas imagens retiradas do curso. Bom, o que nós vamos aprender aqui são os conceitos para o trâmite de se criar um orçamento no nosso campus, para decidir sobre essa participação, como vai ser essa participação. Afinal de contas, como nós vamos criar esse orçamento se não sabemos os conceitos básicos, que são de orçamento, licitação, empenho, pagamento, liquidação e pagamento, bem como o conceito de orçamento participativo. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com alguns conceitos rápidos sobre o que é orçamento público, sendo que, inicialmente, vamos ter o orçamento como um documento que contém todas as receitas e despesas do ente público para a manutenção do Estado. Então, nós vamos trabalhar conceitos de receita e despesas. Ente público são os municípios, o Estado ou o governo federal. E quando você fala de manutenção do Estado, é a parte administrativa do Estado mesmo. A gente também, com base na ENAP, no curso de orçamento básico, nós temos que o orçamento público tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Grande parte das receitas governamentais, ou seja, do dinheiro que o governo arrecada, sai do nosso bolso, direto ou indiretamente. Quando compramos um quilo de arroz, pagamos a conta de luz, de água, por exemplo, estamos repassando a parcela do que ganhamos para o governo em forma de impostos indiretos. Isto é, impostos que estão embutidos no processo no preço das mercadorias e nas tarifas de serviços públicos. Dessa forma, nós vamos ter que ter em mente que, para gerir o nosso campus, é necessário dinheiro entregue pelo governo para cada aluno. A gente recebe no campus recurso que vem por aluno, bancados por impostos, em quase toda a sua totalidade, geralmente, na educação, por exemplo, né, o imposto que mais nos dá o retorno, que mais investe na gente, é o imposto de renda, geralmente vindo de atividades agrícolas. Só mais um conceito de orçamento que é muito importante, que é o conceito mais completo que nós temos, que é o do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde ele fala que o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental que consta despesas da administração pública para um ano. Então, aqui nós já temos o primeiro princípio do orçamento. Ele é anual. Então, nós vamos planejar na execução do ano anterior, vamos pegar o orçamento do ano anterior, trazer para esse ano, fazer o planejamento, para criarmos o plano de orçamento, plano orçamentário, que vai ser só para esse ano. O orçamento do ano 2021, por exemplo, foi executado até 31 de 2 de 2021. É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. É onde coloca os recursos destinados a hospitais, manutenção de estrada, construção de escola, pagamento de professores. E é no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde eles serão executados, onde é que eles vão ser gastos. Nós temos que ter em conta que o orçamento, ele fixa despesas,
Ele, além de fixar as despesas, ele prevê as receitas. Todo o dinheiro que entra como receita, como previsão, ele tem que ser investido como despesa. Outro princípio que nós temos também, além desse princípio do equilíbrio, cada receita que entra tem que ser gasta como despesa, é o orçamento como lei. O orçamento é a lei anual, ele é uma lei, mas basicamente ele é feito pelo Poder Executivo aqui na elaboração, vai para aprovação no Congresso Nacional, depois volta para o Executivo para sanção ou veto, e depois vem para nós, os órgãos setoriais, que no nosso caso é a SETEC, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que vai repassar as reitorias dos institutos federais de educação, para que as reitorias passem para os campos e os campos invistam efetivamente. Então, nós temos que ter em vista, tendo essa questão do orçamento, que para a sua elaboração nós devemos planejar. Afinal de contas, os recursos não são infinitos. Desse planejamento, o que se decide fazer tem que ser também flexível, já que eventos inesperados podem forçar a mudança do orçamento. O orçamento pode ser que aconteça algo inesperado e não se possa gastar aquilo que foi planejado. Assim, entendemos que o orçamento do governo federal é uma lei, feito anualmente com base em planejamentos e pesquisas atrelados a outros planos, como o plano plurianual, que é a base do orçamento, ele é de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que também vai ser uma baliza do orçamento, e a lei orçamentária anual, que é o orçamento em si, que vai chegar no orçamento em si. Assim, a grosso modo, nós podemos entender que o orçamento público é um documento que contém todas as receitas e despesas do ente público. Para sua manutenção do Estado, conforme a Lei 4.320, ele é único. Existe só uma peça orçamentária. O orçamento do campus faz parte do orçamento do governo federal. Ele não é indivisível, existe só um orçamento. Os estados vão fazer o seu, cada estado faz o seu, cada município faz o seu, mas do governo federal ele é único. São discriminados em códigos orçamentários em seus valores totais, sendo que nesse documento não poderá haver matéria estranha à sua finalidade. Os códigos orçamentários consubstanciam os programas de governo e as obrigações legais. As informações são feitas em valores reais, em dinheiro. Pelo menos são os valores que são escritos no orçamento. Porque o crédito orçamentário ele não é dinheiro, ele prevê que entra aquele dinheiro que vai entrar e prevê que vai ser gasto. Ele é uma lei que faz previsões, um crédito, crê-se que será gasto aquilo. Podemos afirmar que em qualquer esfera governamental, federal, estadual, distrital e municipal, o orçamento público e o orçamento público é de todos nós. Todos temos o direito e o dever de saber o que é feito com o dinheiro que se arrecada. Isso é transparência governamental. E aqui vai entrar a nossa importância, que é o controle social, que no orçamento público ocorre quando os cidadãos se organizam para conhecer o seu conteúdo, participar de sua elaboração, acompanhar a sua execução e verificar o alcance dos resultados. Desse modo, os dados que compõem o orçamento público devem estar sempre disponíveis para consulta da sociedade, seja na internet ou em outros meios de comunicação. Então, pessoal, quando a gente vai falar de orçamento, a gestão tem que estar muito preparada para que a prestação de contas do ano anterior esteja facilmente visível, identificável, que ela esteja no site do Instituto, e a sua execução mensal tem que ser colocada lá também. Então, para melhor os trâmites de acompanharmos o orçamento e garantirmos essa participação, nós precisamos de acesso à informação, fixação de metas para ações. Se vai comprar um carro no mês de fevereiro, que se compra esse carro no mês de fevereiro, pelo menos tente bater essa meta. Adoção de indicadores de desempenho para medir a eficácia dos programas. Cobrança de resultados e responsabilização dos gestores. Os gestores têm que, pelo menos, explicar por que uma despesa não foi gasta naquele momento. Agora vamos entender bem rápido o que tem dentro do orçamento. Se ele é em valores, ele é em dinheiro, como que é dividido esse dinheiro?
Na realidade, as receitas, como foi falado, são estimadas e as despesas são fixadas, né, para o ano seguinte. As receitas, elas vêm do próprio governo federal para a gente, já vem pronta. Geralmente elas são corrente ou de capital. Elas só podem ser gastas em uma das despesas que nós vamos falar aqui mais na frente. Quando o governo arrecada, os tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, receita de contribuição, elas são gastas em despesas correntes. E tem as receitas de capital, que são o dinheiro que entra dos investimentos do governo no mercado financeiro, na venda de imóveis, amortização de empréstimos, transferência de capitais ou outras receitas. Tanto receita e despesa pode ser orçamentária ou até extra-orçamentária, um dinheiro que não é esperado que entre. Quando o governo processa uma pessoa, não é esperado que esse dinheiro entre. E aqui entra o Instituto Federal de Educação, aonde são alocadas as despesas. Então, entra esse dinheiro em receitas correntes de capital, e ele é gasto dentro do Instituto como despesas correntes ou despesas de capital. Essas despesas correntes, elas são para manutenção do prédio e custeio, até mesmo pagamento de conta de água, luz, telefone, internet, pagamento de bolsas. A manutenção e custeio vai estar os terceirizados, tem vários tipos de terceirizados, manutenção predial. E as despesas de capital são para adquirir bens de uso durável e permanente. São mais de 2 anos, não é uma tesoura, mas novo prédio, um carro, os equipamentos do laboratório, e bem como outros, as mesas, as cadeiras, são bens de longa duração, são gastos como despesa de capital. Vai estar dividido no orçamento, dessa forma, despesas correntes e despesa de capital. As etapas da despesa pública, como é que a gente gasta esse dinheiro depois de planejado, faz o orçamento. Então, nós mandamos para a licitação, que não está aqui nesse slide, mas primeiro a licitação. Só depois desse processo de compra na licitação, que é um processo de compra, é que vai para o setor financeiro para ser feito um documento de empenho, que vai falar que o empresário tem direito a entregar o bem e receber o dinheiro. Na liquidação, que vai ver se realmente o bem foi entregue e efetivamente o pagamento. Então, quem faz o planejamento do campus? Quando nós falamos do planejamento. Até o momento, ele é feito, esse planejamento ele é efetivado pela gestão do campus. Como eu falei, ele entra no IFE, o dinheiro, o recurso, é parte integrante do Ministério da Educação, do MEC, eles são repassados à CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e posteriormente à reitoria, que faz o repasse para os campos, e os gestores decidem, essas pessoas sentadas fazendo são gestores, pessoas ligadas à gestão, o diretor de administração e planejamento, coordenador de execução orçamentária e financeira. Então, eles vão observar assim, a divisão de bens de consumo e permanente, e baseado no ano anterior, até conseguirem fazer a licitação, o orçamento, o processo de orçamento. Conforme é mostrado aqui, só depois do planejamento, a criação do orçamento é que vai para a licitação. Na licitação é dividido esses códigos orçamentários, eles vão ver. Então, vamos comprar coisas. Licitação é o setor de compras. É onde se compra as coisas, compra de forma licitada. O que é de permanente e o que é de manutenção de campo, do campus. O que é despesa corrente e despesa de capital. Eles fazem essa divisão e fazem um processo de compra. O processo de compra garante que o empresário de fora vai entregar qualquer bem ou serviço para o nosso campus. Depois que vem essa etapa do empenho, liquidação e pagamento. A partir do momento que nós selecionamos o empresário que vai entregar o bem, é feito o empenho, que é esse documento. A nota de empenho tem os dados da empresa que vai entregar, o que vai ser entregue, nesse caso mesmo, foram materiais de bem de consumo. Esse documento é público, tem a assinatura do diretor e do coordenador de finanças. Então, aí diminui o orçamento. Crédito orçamentário, cresce que vai pagar isso se a pessoa entregar o bem, que é no momento da liquidação, reconhecimento da entrega. Esse segundo, o do meio, é o reconhecimento.
é feito pelo setor do almoxarifado, geralmente, ou a pessoa que pediu para comprar o bem. E, posteriormente, por último, o pagamento. Depois da liquidação, tem que esperar o dinheiro ser arrecadado no mercado. Então, depois da arrecadação, faça o pagamento. E agora vamos trabalhar a questão do controle social e do que é orçamento participativo de forma efetivamente, né, de uma forma efetiva. O controle social no orçamento público ocorre quando o cidadão se organiza para conhecer o seu conteúdo, participar da sua elaboração, acompanhar a sua execução e verificar o alcance de resultados. Assim, o controle social, ele, nesse caso, culmina no orçamento participativo, que é uma técnica que possibilita uma participação direta e efetiva da população na elaboração da proposta orçamentária do governo, que nesse caso é a proposta orçamentária do campus. Nós estamos colocando que, para apreciação, que o orçamento participativo seja um momento de aprendizado para os alunos e servidores que irão participar do processo. Não só para decidir, mas para participar também. Esse tipo de orçamento é adotado por decisão do governo ou gestão, em que a sociedade civil, os alunos e servidores, é consultada quando a sua definição de metas e programas prioritários. Dessa forma, representa um progresso na busca da democratização da gestão pública. Além disso, o orçamento participativo, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e, além disso, a corresponsabilização entre a gestão e a sociedade sobre a gestão não municipal, mas sobre a gestão do campus. Afinal de contas, a nossa sociedade do campus, servidores e alunos, vão ajudar a decidir o que vai ser comprado e aonde vai ser comprado, como vai ser aplicado esse dinheiro no campus. Em Porto Alegre, por exemplo, o orçamento participativo inicia-se com reuniões preparatórias. Então, esse foi o momento de preparação. Nós temos que mobilizar, temos que falar como é gasto, o que é um orçamento, para depois ser feita a prestação de contas do ano anterior. É necessário termos a prestação de contas, o planejamento é baseado no ano anterior típico e não atípico, como foi 2020 e 2021. E a apresentação do plano de investimentos e serviços para o ano seguinte, a criação do orçamento participativo em si. A participação social é fundamental para o alcance da gestão, cada vez mais eficiente, ou seja, precisamos acompanhar o que fazem os governantes e exigir que nossos direitos sejam cumpridos. Dessa forma, eu venho aqui para vocês pedir que participemos mais, que aceitemos o orçamento participativo. É necessário preencher o formulário. Nós temos um formulário online que vai ser repassado para vocês. E esse formulário ele deve ser preenchido, incentivado que o orçamento participativo que seja criado no nosso campus Montes Claros e que seja replicado para todos os outros campos, trazendo assim uma maior democratização dos gastos, dos nossos recursos no campus Montes Claros. Bom, eu agradeço que tenham acompanhado e é importante termos a próxima etapa, que é de análise das prestações de contas anteriores ou da prestação de contas anterior, e que seja feito efetivamente o orçamento participativo no nosso campus. Muito obrigado. Preencha o formulário, por favor, e nos vemos no orçamento participativo. Até mais.